relação agora à fidelização, pontos que vocês devem levar em conta. Eu acho que vocês deveriam até fazer anotações, porque assim, fizeram muita diferença pra mim. E eu tenho certeza que para vocês também, porque os pacientes são todos iguais, né? Eles precisam, eles querem as mesmas coisas, assim como a gente também gostaria quando a gente fosse a um colega médico. Então, primeiro ponto, listar todas as suas qualidades e defeitos. Então, dentre tudo que eu falei até agora, você vai colocar o que você tem e o que você acha que ainda é precário. Localização, estrutura, limpeza, ter uma secretária ou não, saber oferecer coisas que impulsionem, né, que criem boas lembranças, uma música, às vezes uma TV passando uma notícia ou alguma informação, um cheirinho gostoso, às vezes um café lá na recepção, né, para ele ir lá se deliciando e às vezes nem perceber que às vezes vai ter que aguardar um pouco para ele se distrair. Quando ele entrar no seu consultório, ter um bom atendimento, porque não adianta você conseguir captar o paciente e quando ele chega na sua consulta é mais ou menos, né? Então, isso já faz com que ele também não te indique. Então, você vai listar. Não, os meus pontos fortes são, eu tenho uma estrutura boa, minha clínica é bem localizada, e vai listar os pontos que você tem uma certa deficiência ainda. E aí você vai sempre trabalhar com o seu paciente, tanto nas redes sociais, quanto quando ele entrar em contato com você, em cima dos seus pontos fortes. Então você vai falar, olha, a clínica fica bem localizada, fica no local tal, você pode chegar antes, aqui tem um cafezinho, a doutora não atrasa, ela é muito pontual, chegue com antecedência, porque os horários são bem seguidinhos e ela não costuma atrasar. Isso tudo, o paciente já vai falar, opa, isso é muito organizado, essa médica é muito boa. Então, isso já gera uma boa impressão, né? E os pontos que você tem uma certa ainda deficiência, você vai trabalhar em cima deles. Claro que você não vai divulgar. Tem muito médico que fala assim, eu atendo na clínica tal, mas lá é tão ruim, né, de parar. Lá é tão simples. Então, você já desvaloriza o seu trabalho. Então, trabalhe em cima dos pontos ruins, mas sempre valorize os bons, tá? Isso é o primeiro passo. Segundo passo, transformar a sua consulta no atendimento humanizado. Muitas vezes a gente fica com tanta vontade de impressionar o paciente que a gente fica meio robotizado, né? Então a gente fala assim, nossa, eu preciso segurar esse paciente de qualquer jeito, porque se ele for embora, ele não vai fazer propaganda de mim, ou ele pode até falar mal de mim, ou vai ser menos um ponto de boca a boca que eu vou ter, menos uma prova social que eu vou ter. Então, às vezes, a gente tenta tanto impressionar o paciente que a gente passa de artificial. Então, assim, mostrar interesse pelas coisas que ele fala, saber ouvir. Muitas vezes o diagnóstico está na conversa. Às vezes o problema dele está relacionado a alguma coisa que ele está passando na vida pessoal, que a gente, se não tiver paciência, a gente não consegue captar, né, o real motivo dele estar ali, o real motivo da doença. A gente tem também que mostrar interesse pela vida dele, o que você faz, como você está se sentindo, né? Partilhar, fazer com que ele consiga também dividir com você as etapas do tratamento, partilhar com ele o diagnóstico que você acha que ele tem, ou que você já tem certeza, né? Fazer com que ele participe dessa consulta, porque ele vai se sentir acolhido. Muitas vezes, o paciente, ele chega, o médico já fala palavras difíceis, você tá com não sei o quê, e nós vamos tratar com medicamento tal, e o paciente sai de lá, ele nem sabe o que ele tem, nem o que ele tem que fazer, nem que remédio que ele tem que tomar, então ele fica completamente perdido. Isso também é um fator que faz com que ele não volte. Primeiro, porque ele pode tomar a medicação errada. Segundo, que ele nem sabe o que é que você falou que ele tem. Terceiro, que às vezes ele nem vai saber comprar esse medicamento e usar da forma adequada. Então, você tem que falar com ele, olha, o que você tem me parece ser uma pneumonia, por exemplo, o tratamento é feito com antibiótico, esse antibiótico vai matar a bactéria que está causando a pneumonia, você vai tomar assim, 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 repassa com ele toda a receita, isso também melhora a adesão do paciente, consequentemente também faz com que os seus resultados sejam melhores. Quando o paciente ele tem a sua queixa atendida, né, ele fica satisfeito, ele traz novos pacientes. Às vezes, mesmo que ele não comente, as pessoas às vezes percebem, né, que aquilo que estava incomodando, principalmente na minha área, na dermatologia, às vezes na parte da estética ou de doenças de pele, os outros percebem, comentam, ele vai te indicar.
Então é muito importante ter esse atendimento humanizado. Ele não é a doença, ele é uma pessoa que tem uma doença, né? Então é muito importante isso. E outra coisa, gente, ter um mínimo de consciência de que se aquele paciente ele tá gastando dinheiro e tempo com você, se ele te escolheu, você tem que pelo menos levantar da sua cadeira, examinar o paciente, né? Olhar qual que é a queixa dele, olhar para ele, encostar nele, porque muitos médicos batem o olho, já dão um diagnóstico, já dão um tratamento, e o paciente às vezes nem segue aquilo porque não sentiu confiança, você nem olhou, você nem tocou. Então isso faz muita diferença. Quantas vezes os pacientes chegam lá no meu consultório e por ser dermato, né, eu peço para tirar a roupa, peço para tirar a parte de cima, depois a parte de baixo, examino tudo, couro cabeludo, unha, mesmo que ele não tenha queixado, e quando termina eles falam assim: nossa, doutora, me surpreendeu, eu nunca fui no médico que fizesse isso comigo. Então, às vezes, o que ele quer é mais atenção do que resolver o problema. Às vezes eu descubro coisas que ele nem me queixou. E aí, quando eu passo para ele e proponho tratamentos, eu já ganho aquele paciente, né? Então, é muito importante voltar a sua atenção para ele. O terceiro ponto que eu queria colocar para vocês é que garantir que a sua equipe, a sua secretária, elas façam um bom atendimento lá fora para não prejudicar o seu dentro do consultório. Porque às vezes você faz toda essa preparação, escolhe o seu local de atendimento, prepara a sua clínica, decora, põe cheirinho, põe música, põe um cafezinho e a secretária não tem um pingo de paciência, é grossa, ou senão ela trata o paciente de qualquer forma, ou ela é uma paciente que às vezes o paciente manda uma pergunta e ela nem responde no WhatsApp, ela não atende ligações, ela fica de retornar e não retorna. Então tudo isso pode prejudicar a fidelização, porque eles podem falar assim: nossa, a doutora é ótima, mas a secretária dela é muito sem educação, é muito sem ética, né? Às vezes os funcionários ficam lá de fora conversando coisas que não deveriam ser faladas no local de trabalho. Às vezes o paciente deseja uma certa atenção, um certo carinho, e a secretária tá lá fazendo as coisas dela, né? Não tem o mínimo de empatia com o paciente, então isso tudo também prejudica. Então, treinar a sua equipe para receber bem o seu paciente, porque a sua equipe faz o